E aí galera, tudo bem? Meu nome é Diego Pires e a gente vai começar mais uma tutoria de Química. Hoje vamos falar sobre a distribuição eletrônica. Os assuntos que falamos até aqui são importantes para entender a distribuição eletrônica, então se tu não assistiu a aula 1 e 2, passa lá rapidinho, são vídeos bem curtos e vão agregar muito para o decorrer das próximas aulas. Primeiramente, o que é distribuição eletrônica? Basicamente, a gente pode dizer que é a forma de ordenar os elementos de acordo com o número de elétrons. Para entender isso, a gente tem que entender que os elétrons eles vão sendo distribuídos nas camadas ao redor do núcleo do átomo. Esse núcleo tem carga positiva e partículas sem carga, né, que são os prótons e os nêutrons. E os elétrons eles vão ser distribuídos nessas camadas. As camadas são K, L, M, N, O, P, Q. Essas camadas comportam um número determinado de elétrons, que a gente vai ver mais para frente. E nessas camadas, além disso, tem o que a gente chama de subnível. Os subníveis podem ser S, P, D e F. Como vocês veem na imagem da esquerda, cada subnível comporta um número determinado de elétrons também. O S, 2, o P, 6, o D, 10, o F, 14. Isso vai ser importante na hora que a gente for fazer a distribuição de fato. Resumidamente, então, a gente tem, quando a gente vai escrever, assim, 1S2, por exemplo. Esse 1, ele representa o nível, ou a camada. Note aqui que a camada L é a camada 1, a camada K é a camada 1, a camada L é a camada 2, a camada M é a camada 3. Então, esse 1 aqui nada mais representa que a camada, significa que ele está na camada K, certo? Se fosse um 6, seria a camada P. O S é o subnível, e o número que fica acima do subnível é a quantidade de elétrons que tem nesse subnível. Note que o S ele comporta até 2 elétrons, mas nada impede que ele comporte 1 elétron também. O máximo não significa que tem que ser cumprido. O P, por exemplo, pode ser 3P4, por exemplo. Significa que no subnível 3, no subnível P, só tem 4 elétrons. Mas, se você tiver ganhar mais 2 elétrons de alguma forma, você pode completar esse subnível. Existe uma ordem correta de fazer essa distribuição e a ordem está representada aqui. Note que a setinha aqui ela vai zigue-zagueando, né? Aqui ela passa pelo 1S, 2, aí vem 2S2, aí volta aqui em cima 2P6, 3S2. Essa é a forma correta. Eu botei aqui embaixo também na horizontal para que fique mais fácil de ver, mas é importante entender as setinhas aqui para a gente não escrever na ordem errada. Essa ordem é muito importante porque essa ordem está escrita de acordo com os níveis mais energéticos. Quanto mais para a direita, mais energético é o nível. Então, vamos lá. Primeiro, vou mostrar para vocês como que faríamos a distribuição eletrônica do zinco. Eu botei alguns subníveis aqui já completos, só para adiantar, mas a gente escreveria um por um, certo? Então vamos lá, quantos elétrons o zinco tem? Vamos começar daí. Olhando aqui na tabela, conseguimos ver que o zinco ele tem número atômico 30. Então significa que no seu estado neutro, o zinco também tem 30 elétrons. Porque se o número atômico dele é 30, ele tem 30 prótons, que são 30 cargas positivas. Para ele ser neutro, ele tem que ter 30 cargas negativas, né? E 30 menos 30 dá zero. E aí, sendo assim, ele tem 30 elétrons. Então vamos lá, vamos distribuir esses 30 elétrons. O primeiro subnível que a gente tem que preencher é um S. Então vamos lá, vamos botar 2 elétrons ali, um S2. Está escrito aqui já. O segundo é o 2S, vou botar 2 elétrons ali, 2S2. O terceiro é o P, 2P6. Vamos botar 6 elétrons ali, a gente tem que botar 30, então vamos completando. Então já temos distribuídos aqui 1S2, 2S2, 2P6, um total de 10 elétrons. Vamos continuar. 3S2, 3P6, 4S2. Distribuímos mais 10 até o 4S2. Depois vem o 3D10. A gente pode completar esse subnível 10 inteiro, porque a gente tem exatamente 10 elétrons sobrando. Vamos contar. 2, 4, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12,
mais 6, 18, mais 2, 20. Então o 3D vai ser completado com 10, 30 elétrons, que é exatamente o que o zinco tem. Então, esse restante aqui, eu não estou conseguindo usar a ferramenta de desenho com a tela cheia, peço perdão. Então esse restante aqui não vai ser útil para a gente. A gente não tem esses elétrons para distribuir. Então a gente para aqui. Então essa aqui é a distribuição eletrônica do zinco. E cabe aqui a pergunta: e se a gente estiver falando do zinco 2+? O zinco 2+, é um cátion, certo? É um átomo de zinco que ganhou ou perdeu elétrons. Pausa o vídeo, responde e depois a gente continua. Vamos lá. Continuando agora. O zinco 2+, ele está carregado positivamente, certo? Se ele está carregado positivamente, significa que ele tem 2 cargas positivas a mais do que cargas negativas, certo? Então, se ele tem 30 cargas positivas no seu núcleo, como a gente tinha falado antes, ele tem só 28 cargas negativas. Lembra que a gente conversou que no estado fundamental ele tinha 30 de cada? Se agora ele tem 28 cargas positivas, significa que ele perdeu 2 elétrons, certo? Então, se ele perdeu 2 elétrons, ele não tem mais 30, tem só 28. Então, a gente não pode fazer a distribuição igualzinho está aqui em cima. A gente tem que tirar 2 elétrons. Só que da onde que a gente tira esses 2 elétrons? A resposta imediata é do final. Vamos tirar do 3D10. Mas não é assim que funciona. A gente tem que tirar sempre da camada mais externa. Lembra que eu falei para vocês que esses números representam as camadas? 1, 2, 3, 4. A camada mais externa aqui é a camada 4, né? Então a gente tem que tirar dessa camada, não da camada D, da camada 3, né? Então, vamos lá. Então, se a gente tem que tirar 2 elétrons, esse 4s2 aqui, ele tem que deixar de existir. Novamente, estou tendo problema com a ferramenta de desenho, ela não está funcionando em tela cheia. Mas, então, vamos tirar esses 2 elétrons. E agora sim, a gente tem a distribuição eletrônica do zinco 2+, tirando o subnível 4s2, certo? É basicamente isso. Isso serve para qualquer um dos elementos da tabela, vocês podem fazer. Eu peguei do zinco, que é um metal de transição, mas eu poderia perguntar para vocês simplesmente qual é a camada de valência do zinco. Aí vocês poderiam falar que é 4s2, fazendo a distribuição. Se eu perguntasse de algum dos elementos de transição, tipo o hidrogênio, o lítio, o berílio, o boro, vocês poderiam ver por aquela regrazinha lá, né, que os metais alcalinos terrosos sempre vão ter 1, os alcalinos vão ter 1, os alcalinos terrosos vão ter 2 elétrons de valência, e por aí vai. A distribuição eletrônica ajuda muito, mas tem formas de fazer mais rápido para os elementos representativos. Para os de transição interna não tem jeito, a gente tem que fazer mesmo. É basicamente isso. Gostaria de agradecer por vocês terem assistido até aqui. Na próxima aula a gente vai falar de ligação química, então aguardo vocês. Muito obrigado.